Você ligado conosco a partir de agora na TV Parlamento Nordeste para mais uma edição do nosso Boletim de Notícias e as informações e o acompanhamento da bancada do Nordeste, deputados e senadores aqui no Congresso Nacional em Brasília. Ao meu lado a jornalista Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda. Olá, Napoleão. Olá a todos os internautas e telespectadores. Você que está acompanhando todos os dias as edições dos nossos programas pelo www.parlamentonordeste.com.br e sabendo de todas as novidades do que acontece na capital federal. Pois é, e vamos a mais um boletim de notícias e de informações falando de bancada do Nordeste e também das bancadas dos 9 estados da nossa região. E eu começo falando sobre uma preocupação que toma conta neste momento de 3 bancadas de estados nordestinos, mas de certa forma dos 9 estados, porque a economia da região, será influenciada demais com algumas decisões que estão sendo tomadas. Estou falando em relação às refinarias de petróleo na perspectiva de trabalho da Petrobras para a nossa região. Estamos em construção com a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que vem tendo aí problemas sérios na continuidade das obras e agora na questão do governo federal de cortar gastos, a perspectiva do não início das obras das refinarias Prêmio 1 e 2 em Fortaleza e também em São Luís do Maranhão. Isso pegou a bancada, de certa forma, de surpresa e há uma reação em cadeia muito forte da bancada nordestina nesse tema, né, Fernanda? São obras estruturantes, Napoleão, que deixam de levar recursos e desenvolvimentos para esses 2 estados. Abreu e Lima, que está com as obras quase paralisadas, já começa a sentir os prejuízos, e o início das outras 2 refinarias, Prêmio 1 e 2, no Maranhão e no Ceará, que nem começaram, já começam a sentir o prejuízo, o baque na economia. O deputado Júlio César, que é um dos candidatos à coordenação da bancada do Nordeste, conversou com a nossa reportagem e falou sobre os prejuízos que essas obras não concluídas e não iniciadas podem levar para a região do Nordeste. Motivo suficiente para unir essa bancada. Essas são as maiores, as mais representativas. Aqui está mais avançada é a de Pernambuco. Lamentavelmente, com essa crise da Petrobras, com esse prejuízo astronômico que ela teve no ano passado, está sujeita à paralisação. Mas a de São Luís, a do Maranhão e a do Ceará, lamentável, na minha concepção, elas estão inviabilizadas pelo governo e pela capacidade de investir da Petrobras. Eu espero que seja tudo revertido essa situação e que restabeleça realmente esses 3 investimentos importantes para o desenvolvimento do Nordeste. E mais, além dela, tem a Transnordestina, que é uma obra muito importante, passa no meu estado, Piauí, vai para Pernambuco, passa no Ceará, e ela faz uma integração muito grande. Foi lançado no primeiro PAC, de 2007 a 2010, foi para o segundo PAC, que terminou no ano passado, 2014, e nada não diria, mas o percentual de realização desta obra tão importante de integração da região, integração com os portos, ela está muito atrasada, diferentemente de outras obras que são também prioritárias dos estados do Sul e do Sudeste. Pois é, esse, como disse aí o deputado Júlio César, já pode ser um tema de união da bancada do Nordeste para cobrar do governo federal a continuidade da obra de Abreu e Lima e o início das 2 refinarias no Ceará e também no estado do Maranhão. Esse é um tema para a união da bancada do Nordeste, mas há também aquela coisa setorizada nos estados, da chamada união da bancada nos estados, que a gente tem acompanhado tão bem também aqui em Brasília, né, Fernanda? E uma das bancadas, Napoleão, que tem procurado se unir nos últimos anos é a do estado da Paraíba. Os 12 parlamentares, 12 deputados, na verdade são 15 parlamentares, 12 deputados e 3 senadores têm procurado se reunir para debater os assuntos que possam melhorar a vida dos cidadãos daquele estado. Alguns deputados conversaram com a nossa reportagem e falaram justamente sobre a importância dessa união, não foi isso, Napoleão? Exatamente. Quem conversou com a gente foi o deputado veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que falou da importância da unidade da bancada no estado da Paraíba. Eu penso que a gente avançou. Em outros momentos, essa realidade era muito difícil. Você notava claramente que havia uma permanente indisposição entre grupos políticos, uma contenda que se arrastava e que terminava por exigir aos paraibanos prejuízos inúmeros. Hoje nós avançamos, amadurecemos e estamos nesse caminho.
penso que o ano de 2015, principalmente pela quadra e pelo cenário que compõem a realidade nacional e, por extensão, as realidades estaduais e municipais, exigirá dos 12 membros, deputados e dos 3 senadores essa unidade. Deixemos e esqueçamos por completo, no momento em que estiver pautado o assunto e o interesse da Paraíba, não devamos sequer lembrar quais são as nossas fichas de filiação, quais são as nossas ideologias, quais são os nossos convencimentos doutrinários. Que esteja na mesa de discussão única e exclusivamente o que for de interesse da Paraíba. Se for apresentado por um companheiro de outra legenda, de oposição ao governo do Estado, receberá de mim o apoio e essa participação. Como também o inverso, nós haveremos de pleitear. Mas avançamos bem. Podemos ainda melhorar? Sim, mas já está bem melhor do que no passado recente, onde não havia essa articulação. E o Congresso Brasileiro, nessa legislatura, a partir de 2015, mantém a tradição de muitas famílias que repetem a presença de integrantes destas famílias no Parlamento, seja no Senado da República, como também na Câmara Federal. Hoje, por exemplo, a gente tem Benedito de Lira, senador por Alagoas pelo PP, e o seu filho, Arthur Lira, também deputado federal pelo PP de Alagoas na Câmara Federal. Pai e filho. Valadares, o senador Valadares e o Valadares Filho na Câmara Federal. Valadares, senador pelo PSB, e o filho dele, Valadares Filho, deputado federal pelo PSB de Sergipe, representando aquele estado. Temos o caso ainda do presidente do Senado, que é hoje senador por Alagoas, e tem um filho, governador, Renan Filho, governador do estado de Alagoas. E o mesmo acontece em relação a outras famílias tradicionais. Aliás, desde muito tempo, dos avós, bisavós, os pais, vem se mantendo uma tradição que se repete aqui no Congresso Nacional, não é, Fernanda? Isso mesmo, Napoleão. E um dos novos parlamentares que chegam à Câmara Federal e que faz parte dessa tradição na família dentro da política é Pedro Vilela. Ele conversou com a nossa reportagem e falou da tradição da sua família na política desde o menestrel, ex-senador de Alagoas, Teotônio Vilela, seu avô, até o seu pai, também Teotônio Vilela, e agora sua chegada no Congresso Brasileiro. Me sinto muito honrado, primeiramente, né? Uma história que começou com meu avô, o menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela, que foi senador da República aqui e que traçou uma carreira brilhante aqui no Parlamento, especialmente naquele momento em que o Brasil precisava ter seu sistema democrático retomado. Na sequência veio o seu filho, o senador Teotônio Vilela Filho, que foi durante 20 anos senador e muito trabalhou por Alagoas e agora conclui 8 anos como governador do estado, do meu estado, lá de Alagoas. E chegou o meu momento, é a terceira geração da família que chega, primeira vez que nós vamos ocupar, que estamos ocupando uma cadeira na Câmara Federal, e chego com muito entusiasmo, muito orgulho, muita honra de representar esse legado, mas também com a grande responsabilidade de dar seguimento ao trabalho que já começou há tantos anos atrás. E agora, com a volta definitiva dos trabalhos no Congresso Nacional, o recado que foi passado para a presidente Dilma é que busque se entender com o PMDB e, principalmente, que crie um clima de cordialidade com o presidente Eduardo Cunha da Câmara Federal, né, Fernanda? E o intuito dela, Napoleão, agora é puxar os aliados revoltosos. É assim que estão sendo denominados os PMDBistas que estão, de certa forma, fazendo uma oposição ao governo Dilma Rousseff. Ela está procurando se reunir, trazer para junto dela para tentar convencê-los a ter uma união, uma relação mais cordial do Congresso Nacional com a presidência da República. Por outro lado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que faz parte do PMDB, ligou para o líder da oposição no Senado Federal, senador Cássio Cunha Lima, justamente para que ele possa se conter, consiga se conter nos comentários que ele vem fazendo de oposição ao governo Dilma Rousseff. Está tentando trazer um clima de amistoso, um clima de boas relações, para que as críticas da oposição não sejam tão pesadas em cima do governo federal. Um clima de respeitabilidade e cordialidade, que possa existir oposição, mas não é uma oposição com respeito, né, principalmente ao governo e à pessoa da presidente Dilma Rousseff. E a gente chega ao final desta edição do Boletim de Notícias da TV Parlamento Nordeste. Vamos embora, Fernanda? Vamos embora, Napoleão. Um grande abraço para você. Nos acompanhe pelas redes sociais e você vai saber tudo o que acontece na capital federal. Um grande abraço. Muito bem. E não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um abraço e até a próxima edição do Boletim de Notícias da TV Parlamento Nordeste.